Tudo indica que o Manchester provavelmente vai ter um novo treinador em breve. Muita gente tá pedindo a cabeça de Ruben Amorim, talvez ele não termine até o fim da temporada. Eu sei um nome que pode dar continuidade ao que ele tá fazendo, que é Oliver Glasner. Um nome que também foi sugerido por alguns torcedores do Manchester e que eu acho excelente, cara. E hoje eu vou conversar e te explicar o porquê Oliver Glasner pode ser uma solução temporária e talvez até a longo prazo pro time do Manchester United. E o que é que ele traz de diferente de Ruben Amorim, o que é que ele pode trazer de a mais pra esse time do Manchester e se ele realmente pode solucionar o problema. A gente vai conversar sobre isso aqui hoje e eu também vou montar um elenco com esse treinador e o elenco do Manchester, um elenco novo com modificações. Vocês vão ver que talvez não precise de tanta mudança com esse treinador. Pra quem não me conhece, eu sou o Corvo, apresentador desse canal. Seja muito bem-vindo ao Plano Blue. Bom, e pra quem tiver em dúvida sobre a demissão de Amorim, né, vai ter torcedor aí que vai falar, não, eu acho que Amorim tem que continuar, ele não é o e tudo mais. E cara, eu concordo com você, ok? Eu não tô discordando sobre esse fato. Eu não acho o Ruben Amorim um mau treinador. Ruben Amorim foi colocado em um cenário ruim, em um cenário difícil, de uma maneira errada, e ele não soube lidar com o cenário. É o que eu expliquei lá nos meus outros vídeos. Já gravei vídeos aqui sobre o Manchester e eu falei muito sobre a situação. Quem quiser ver mais, tá aí no canal. Falei sobre situações de goleiro, falei sobre tudo. Eu tô tentando cobrir o máximo que eu posso isso aqui e tentar explicar o que tá acontecendo ali de causa no Manchester e que tipo de solução tem. E lá eu deixei claro que é a mistura de tudo. Então ele é parte do problema. Ele não é o problema em si. E eu falei, né, que a solução talvez só seja um cara mais velho. Se um cara mais velho não solucionar, e aí vai pro ouvido aqui você, torcedor do Manchester, né, que talvez reclame que eu falei do nome de José Mourinho e tudo mais, amigo, pode mandar fechar. Pode desistir do clube. Você pode mandar rebaixar o Manchester pra última divisão, que exista no planeta. Você pode mandar, porque não tem solução. Se Mourinho não conseguir fazer o Manchester pontuar 2.0 de média de pontuação, acabou. O clube acabou, irmão. Você pode desistir, fechar as portas. Eu não estou brincando quando eu falo isso aqui, cara. E eu quero ser bem radical mesmo. Porque não tem como, cara. Se um cara mais velho que entende o mundo do futebol e já jogou com diversos jogadores, sabe lidar com diversas figuras, sabe solucionar problemas, ele não consegue solucionar o Manchester, vocês estão ferrados. Acabou o time. E eu não acho que seja o caso. Então eu acho realmente que um cara mais velho pode solucionar os problemas. Então deixando bem claro, por isso que pra mim o Ruben Amorim ele talvez tenha que cair do cargo. Talvez não seja porque ele é um treinador horrível, a carreira dele é um lixo, ele nunca vai ser bom. Não, talvez essa demissão seja ótima pra carreira dele. Onde no próximo clube ele vai fazer as coisas de maneira diferente, ele vai ter aprendido com os erros dele e ele vai ser um treinador ainda mostrando o futebol dele no futuro. Entendam isso, eu não estou condenando o treinador, eu tô falando que ele é ruim e principalmente o treinador mais velho, cara, talvez seja a única solução que o Manchester tenha, porque se você botar outro cara novo com o futebol moderno e os problemas que tem hoje, vai ser a mesma coisa, cara, você vai estar repetindo o mesmo erro. Talvez tenha um impacto menor, talvez jogue um pouco melhor, mas não o nível que se espera de um time grande. O que se espera de um time grande é se manter no topo e você precisa de um cara que consiga fazer isso em tempo recorde. Então o treinador mais velho talvez seja a solução, cara. Por isso os nomes daquele vídeo, para a galera que é mais ignorante, não sabe, esses treinadores não pontuam baixo em quase elenco nenhum. Se botar ele em qualquer clube, em qualquer liga, eles vão acabar pontuando bem. É normalmente o que esse tipo de treinador vai fazer. Agora falando sobre Glasner, né? O que ele traz de diferente do que o tal do Ruben Amorim, cara? Primeira coisa é que Glasner tem 51 anos de idade e ele tem uma passagem por muitos clubes. Ele já treina desde 2014 clubes de futebol e ele já tem uma experiência realmente vasta no futebol da Alemanha e no futebol da Áustria. Lembrando que ele é austríaco, ok? Ele não é alemão. E é um cara que já passou por muitos clubes. A grande coisa que nunca aconteceu na carreira deste homem é jogar em um clube grande. Ele nunca teve grandes jogadores, grandes elencos, consistência nas mãos dele. Nunca teve. Até agora no Palace, quando ele tinha Olise e Eberechi Eze juntos, que era uma dupla fenomenal, tava tudo dando certo, os dois já estão vendidos, ele não pode dar continuidade. E foi assim a carreira inteira. Desde a época dele de Wolfsburg, quando ele passou pelo Frankfurt, ele tem jogadores bons na mão, mas ele não consegue dar continuidade. E é um cara que já ganhou uma Europa League, é um cara que fez o Crystal Palace sair de uma fila de títulos de muito tempo, né? Um time que talvez fosse até desacreditado quando você olha pra época de Patrick Vieira, ele conseguiu fazer esse time bater um time maior. Então ele já provou que ele pode fazer um time menor ser melhor que times maiores. Agora, o que ele ainda não provou é que ele pode extrair o melhor de grandes jogadores e fazer com que grandes jogadores se tornem jogadores ainda melhores sob o comando dele. É o que ainda não fez e essa é a grande dúvida, essa é a grande interrogação dele pro Manchester. Será que ele vai conseguir resolver ou será que ele vai ser mais um problema? Não sei. Mas o que eu digo, aqui é um fato absoluto, não é minha opinião, não é sua opinião, é um fato, é que quando ele teve jogadores melhores em sua mão, o time dele rodou melhor. Tanto que a pontuação média dele no Crystal Palace é 1.73, porque o Palace tinha um elenco interessante e ele usou muito bem as peças que estavam ali. Então ele conseguiu realmente transformar o Palace em uma máquina quando ele tinha esses melhores jogadores. A cada vez que esses jogadores foram saindo, o nível do elenco foi descendo. E essa é a vida dele, cara. Então, quando ele teve peças boas, ele mostrou mais desempenho. E talvez no Manchester, que tem peças melhores, ele consiga mostrar muito
mais. Essa é a grande coisa. Outro detalhe é a questão da inflexibilidade tática. Ele não tem, ok? Esse treinador no Wolfsburg já usou 4-2-3-1. Em outros locais que ele passou, ele já usou outras formações, então ele não é refém de formação e nem do esquema tático. Ele pode tornar o esquema tático dele bem mais ofensivo, jogar com mais posse de bola, então ele sabe jogar com a bola no pé. Agora ele não é refém da posse da bola, então ele consegue jogar sem a posse da bola e o time dele funcionar. Uma identidade que talvez lembre um pouco mais que o Manchester fazia no passado, sem ser essa coisa de futebol moderno puro, onde você tem que estar com a bola no pé o tempo inteiro, tem que estar fazendo aquele jogo onde você toma pressão e sai da pressão o tempo inteiro pra jogar ali já em velocidade. Não vai precisar fazer isso, cara. Então a identidade de Amorim vai ser modificada pra algo que talvez encaixe melhor com o que esses jogadores têm como qualidade. É claro que o jogo de contrapressão deve ajudar, mas ele não é refém dele. Ele também não é refém de jogador. Então ele pode pegar vários jogadores de características diferentes e conseguir montar algo. Então, por exemplo, o meio de campo dele já teve 2 volantes muito defensivos e 2 volantes muito criativos. Claramente ali você perde força física quando você tem 2 volantes criativos, mas ele conseguia manter um jogo equilibrado do mesmo jeito. Havia equilíbrio defensivo no Palace. Então ele não é refém de nada. Essa é a parte positiva. Um treinador mais rico taticamente, que sabe jogar sem a bola e que sabe lidar e cauterar o futebol moderno da maneira dele, cara. Essa é a parte interessante. Inclusive o Manchester ganharia uma identidade que nenhum time de Big Six hoje tem. Talvez a coisa que mais se aproxime disso é o time do Tottenham, né? Hoje com Thomas Frank, que tem uma identidade que talvez lembre um pouco isso. Mas não é a mesma coisa. Então sim, cara, Glasner traz um a mais ali que o Manchester talvez utilize bem e talvez seja a identidade que esses jogadores querem jogar. Outra coisa muito positiva é que ele consegue conservar a formação atual de Ruben Amorim. Então ele não vai precisar desfazer o 3-4-2-1, né? Ele não vai precisar desmontar tudo. Ele pode usar essa estrutura aí durante um tempo. Se não for a melhor, ele vai pra 4-2-3-1, whatever, de qualquer formação que ele possa utilizar, ele vai modificando ali até chegar num ponto correto, né? Até ele achar realmente a melhor formação. Isso é muito interessante. Mas eu diria que 3-4-3 e 3-4-2-1 é a formação principal dele, e a formação que ele teve melhores resultados dentro da carreira dele. Por isso, eu ainda daria preferência por utilizar ela. Este é meu ponto do porquê que Glasner poderia ser uma escolha melhor. Mais experiente, sabe lidar com muito tipo de jogador, tem variação tática, sabe jogar sem a bola e tem um futebol que talvez seja mais interessante pro momento atual do Manchester. É um passo pra trás no futebol moderno, mas um passo pra frente em conseguir ficar de pé na liga e talvez não ser rebaixado ou continuar passando vergonha como o Manchester tá fazendo atualmente. Mesmo essa vitória contra o Burnley, pra mim, não me convenceu, cara. Foi uma vitória que foi muito apertada pra o poder do Manchester United. Então agora eu vou mostrar pra vocês o elenco montado e eu vou conversar um pouquinho sobre o encaixe do elenco com esse treinador e o que ele traz de diferente do treinador Ruben Amorim, o que pode acabar mudando aqui dentro do elenco. Mas antes disso, vou pedir pra você que não esqueça de deixar o like nesse vídeo. É muito importante, ajuda muito o canal. Se possível também, utilize a opção de hype. Tem na aba de comentários se você tiver no smartphone, tu passa pro lado e me dá um hype gratuito e esse vídeo chega em mais pessoas. E se você quiser ter um contato maior comigo, inclusive me ver comentando sobre treinador de futebol, mercado da bola, tem o meu Twitter, tá aí na tela, @ddcorvo. Lá eu comento futebol diariamente, memes, mercado da bola e tudo. Tá tudo por lá, rapaziada. Quem quiser ter esse contato maior, é por lá. Agora vamos lá. Bom, cá estamos com o elenco montado e aqui a gente tem algumas modificações que eu faria aqui nesse elenco. E vamos lá, vamos começar a entender como é que funciona isso aqui. Em primeiro lugar, cara, no goleiro, né, eu mantive Lemers, que acabou de chegar, tem que ser avaliado ainda na Premier League, ver o que ele é capaz de fazer, mas eu trouxe uma disputa a ele, alguém pra fazer, como alguns dizem, sombra, né, no jogador, mas eu não acho que ele vem só pra fazer sombra, eu acho que ele vem pra ser titular. Eu acho Mile Svilar melhor que Lemens, cara, pelo que eu conheço de cada um, ok? Lembrando que eu não conheço muito Lemens ainda, então vou ter que avaliar ele durante a temporada, mas Svilar eu sei que ele é muito bom. Eu acho que é um goleiro jovem que é interessante de juntar ali no Manchester. Eu também tentaria trazer de volta o goleiro de boné que eles venderam, né, pro time do Palace, pro Manchester, pra ser terceira opção e ser utilizado em copas e coisa do tipo. Eu acho que pode ser interessante aí. Quem sabe ele não se torne segunda opção também, quem sabe ele não seja melhor que o Lemens ou o próprio Svilar, vai saber, né. É um goleiro que eu gostei dele junto com o Glasner, eu tentaria juntar de novo, cara, e dar essa oportunidade a ele tentar disputar a posição, ok? Agora, como zagueiro, cara, a coisa muda um pouquinho. O zagueiro de Glasner tá bem mais acostumado a jogar sem bola no pé, em primeiro lugar, é isso que você tem que entender, então não vai ter aquele jogo super pressionado e o zagueiro tá bem melhor postado em campo. Então vocês não vão ver os zagueiros daqui subindo muito em campo, como rola com o time de Amorim, a linha não sobe tanto, o zagueiro tem que estar bem melhor postado e talvez ele brilhe menos ofensivamente, o que eu espero que aconteça, porque eu não gosto tanto dessa vibe do zagueiro tá subindo tanto, como rola hoje. Eu acho que a qualidade tem que vir do resto do elenco, que pra mim tem falhado um pouco ali na criatividade, o resto do elenco, e pra mim o zagueiro tem participado um pouco demais da fase ofensiva do campo. Na direita nós temos Leny Yoro e Chris Richards, que jogou com ele no Palace, eu traria pra jogar com ele de novo, porque eu achei que é um zagueiro muito completinho, joga na direita, esquerda,
esquerda, é bom pra completar o elenco, ok? Não é nenhum craque, é só pra completar o elenco. Nós temos Matt Delite e Maguire aqui, modificados. Eu acho que ele pode fazer bom uso dos dois jogadores, né? Os zagueiros centrais aqui. E como zagueiro da esquerda, nós temos Lisandro Martinez e o tal do Raven, que tem jogado ultimamente. E eu acho que pode ser bem utilizado na mão de Glasner também, né? E basicamente é isso, cara. Essa é a mudança que vai acontecer. Lembrando que Glasner também sabe usar linha alta e lembrando que Glasner também sabe jogar com bola com o pé quando é necessário, ok? Se ele tem jogadores de melhor qualidade, ele vai fazer isso. Mas ele tem um equilíbrio pra mim que é melhor, cara. Eu realmente acho um pouco desequilibrado às vezes. Velane e Ouro subindo tanto em campo e alguns outros jogadores do elenco do Manchester. Então o zagueiro aqui vai ser um pouco mais zagueiro de fato, né? Você vai ver eles mais na questão do passe e tudo mais. Quando ele tem um bom passador na zaga, ele usa muito bem. Tem algumas figuras que eu lembro na mão dele no Frankfurt de que ele fez muito bom uso, cara. E aí quando a gente olha pra posição de volante, nós temos aqui Carlos Baleba, que é uma adição que com Glasner eu faria. Eu acho que ele pode realmente fazer muito por esse meio de campo. Aí nós temos aqui o Gart na reserva, né, como os primeiros volantes, e Bruno Fernandes mais Casimiro aqui como segundos volantes. E tem o Adam Wharton, que pode ser uma opção, mas não é necessário. Você tem Bruno Fernandes, cara. Bruno Fernandes é melhor que Adam Wharton criativamente. Só não é bom defensivamente quanto o Wharton. O Wharton tem um posicionamento melhor, ele é bem mais volante do que o Bruno Fernandes. Mas aí tu tem quem do lado dele? Carlos Baleba. No banco de reserva tem quem? O Gart. Duas figuras que sozinho dão conta da parte defensiva. Só que Baleba não dá conta só da parte defensiva, ele faz muito mais em campo. Inclusive pode ser segundo volante se precisar. Então o tal do Baleba, cara, dá conta sozinho. Você pode usar um cara um pouco mais ofensivo, que eu acho que é o caso aqui. Às vezes ele faz essa combinação, ok? Daichi Kamada faz esse papel dentro do Crystal Palace, né? Às vezes ele é um segundo volante ali que sobe um pouco mais em campo. Às vezes ele fica mais centralizado também, né? E aí ele fica ali realmente no meio de campo marcando um pouco mais. Mas na maior parte do tempo ele é uma figura que fica rodando entre essas duas coisas, né? De que ser um cara que talvez seja um pouco mais ofensivo em um jogo e no outro ele vai ser realmente um volante. E Bruno Fernandes deve fazer um papel parecido. Só que lembrando, o Manchester tem um elenco melhor, tem um elenco mais forte. Então a tendência é que em mais jogos o Bruno Fernandes suba pra atacar. Aí você vai enfrentar um timezinho de Big Six ali mais forte. Tu põe o Casimiro no lugar dele, põe o Bruno Fernandes no ataque ou no banco de reserva pra manter o equilíbrio defensivo. Traz ele do banco ali pra fechar a partida, pra fazer um gol que estiver precisando. E é isso, cara. Então são formas de utilizar o elenco, variações que Glasner tem nas mãos aqui com esse elenco, ok? Aí na direita da lateral, né, na ala, temos Daniel Munhoz e Mazraoui. Pra quem tiver em dúvida por que eu não coloquei a Madi aqui, é porque eu não acho que é aceitável o lateral deste treinador ele ser quase que um ponta. Com Amorim até dá, até vai, dá pra fazer, mas com ele não. Eu acho que é essencial que o ala seja defensivo. Como eu não aguento mais ver a cara de Dalot por aqui, eu tentaria fazer essa substituição, vender Dalot e trazer Munhoz com a grana que já ganhou em Dalot ali, porque Munhoz também não tem esse preço todo ali, é um jogador que tá muito bem hoje na liga, claramente vai ser um valor assim mais elevado pra um cara da idade dele, mas eu acho que nem vale a pena ir num cara mais novo. Ele já mostrou um futebol muito bom no time do Palace, eu acho que ele pode mostrar ainda mais no time do Manchester. E Mazraoui também, a tendência dele é evoluir com esse treinador. Esse treinador deve usar Mazraoui de uma maneira melhor, né? Mazraoui vai ser um pouco mais defensivo, mas também vai jogar de uma maneira talvez mais interessante pra ele, cara. Aí nós temos aqui Patrick Dorgo e na reserva dele nós temos Tyrell Malacia. Poderia ser outra figura também, mas eu acho que ele pode testar os laterais, né, do Manchester hoje, que são até um pouco defensivos, mas que não tem aquele poder todo ali na lateral. Enfim, cara, tem que ver quem vai ter condição física de jogar, porque esse é o grande problema, né? Luke Shaw, por exemplo, eu poderia colocar ele aqui, e eu acho que ele faria um papel interessante. Mas será que ele vai estar de pé? Será que o Luke Shaw aguenta ficar de pé? Não sei, cara. Não tô vendo essa qualidade toda nesse jogador, um jogador que se lesiona muito. No ataque, você vê aí que não mudou nada, né? Tá vendo o trio de ataque normal que você já conhece, né? Não mudou nada. Nós temos Matheus Cunha e Mason Mount aqui pela esquerda, e na direita nós temos Mbeumo e Amad Diallo. Eu acho que 3-4-2 é uma formação utilizável se você tem meias atacantes, camisas 10. Mas no caso aqui, cara, ele tem mais um atacante de fato, cara. Então 3-4-3 é mais interessante, porque você põe esses caras mais perto do gol. E pra última posição nós temos o centroavante Benjamin Chesco, que eu não tenho do que falar, é um centroavante de muita qualidade, tá se adaptando aí à liga. Talvez Glasner use ele de uma maneira muito melhor que Ruben Amorim. E também temos Højlund, que com Glasner eu acredito que ele pode ser muito bem utilizado. E aqui eu cito um caso muito importante, o caso Mateta. Por quê? Mateta, antes da chegada de Glasner, não era o titular absoluto do Palace. Eu sei, choquei muitas pessoas agora ao falar isso. Meu Deus, não, ele era assim. Pode pesquisar, cara, pode ficar à vontade, pode fazer isso. Eu sei, você vai anotar lá que não era o titular. O treinador do passado, né, eu esqueci o nome dele, acho que é
eu realmente não lembro o nome dele, né, que ficou um tempinho só depois que Vieira saiu, ele utilizava bastante várias figuras, principalmente Jordan Ayew, né? Jordan Ayew era adaptado em todo canto e ele jogava de 9. E aí ficava os outros dois centroavantes rodando essa posição junto com ele. E Mateta ele não era titular absoluto na época. Então, cara, o tal do Mateta ele só começa a brilhar com Glasner. Glasner começa a utilizar ele bem. Por que isso aconteceu, rapaziada? Porque o jogador ele tem talento, mas ele não é nenhum craque, nenhum absurdo que você não possa botar ele no banco. E o caso de Højlund é o mesmo. Se ele for bem utilizado, como ele foi bem utilizado nas mãos de Gasperini, eu acredito que dá pra ter um Højlund que joga no elenco, que dá pra botar ele em campo, que ele joga bem. E eu acho que Glasner é exatamente o cara que vai tirar o potencial de Højlund, cara. Como ele já fez com muitos camisas 9. Lembre aí que tem vários camisas 9 que hoje em dia não jogam nada e com Glasner jogavam muito. Eu acho que é o caso aqui, cara. Então eu daria uma chance a Højlund, cara. Eu daria, realmente, pra ser o número 2 ali. Lembrando que ele não é titular, né? Não é nenhum titular. Eu acho que dá pra utilizar ele. Eu não curto tanto este 9 de menos centralização, que, por exemplo, é Joshua Zirkzee. Eu acho que é uma venda pra contratar esse elenco aqui, até porque tem peças aqui que são bem caras, como é o caso de Baleba. Eu acho que vale a pena. Uma outra sugestão que eu poderia dar é na ala esquerda, por exemplo, trazer o tal do Mitchell, que joga hoje no Palace, seria uma boa opção pra cá, também seria um bom reserva. Outra coisa que eu posso falar é, por exemplo, Kobbie Mainoo. Dá pra vender Kobbie Mainoo? Dá, você ganha uma boa grana. Mas com esse treinador eu tentaria manter. Kobbie Mainoo pode entrar em várias posições, ele pode tentar adaptar ele de ala, pode usar ele de primeiro e segundo volante, pode usar ele no ataque como meio atacante, pode usar ele de 9 numa crise de lesão, tenta botar Mainoo ali como 9 também, como já aconteceu, né? Enfim, a gente teria um Manchester United um pouco mais defensivo, que tem um equilíbrio melhor e mais resistente às partidas, mas que não deixa de fazer os seus gols, que hoje é o que é o Palace, né? Eu diria que é uma boa explicação pro que é esse time. E aqui a gente tem, né, também alguns padrões interessantes que a gente pode enxergar aqui, né, que é a dobradinha, né, como isso aqui não é um meio atacante, não vai ficar pisando todo no meio de campo. Teria uma dobradinha entre ala e ponta, né, o atacante, e aí o lateral fica cobrindo ele em campo de vez em quando, chega na área, mas muito pouco. E nós temos esses atacantes aqui por dentro. O meio de campo fica com Baleba fazendo a figura de segurança e Bruno Fernandes distribuindo bola em volta e chegando no ataque também, teria suas oportunidades. Normalmente quando você tem a fase mais ofensiva de campo, é mais ou menos isso aqui que acontece, né? Você vê um design mais ou menos disso aqui, com todo mundo subindo um pouquinho em campo, e aí Bruno Fernandes ainda teria suas oportunidades de marcar gol também. Então não seria tão ruim quanto pode parecer, né? Que tá limitando muito o Bruno Fernandes. Talvez não. Então, basicamente é isso, rapaziada. Não vou falar mais sobre isso. Volto a repetir. Este homem tem mais formações. Ele pode usar 4-2-3-1, ele pode usar outras coisas. Se ele achar que tem uma formação melhor, ele pode usar no Manchester. Então, ainda há muita coisa pra poder aproveitar nesse treinador. Pra mim, hoje é uma opção muito legal se você demitir Amorim, que é você ir em Glasner, porque ele pode manter os padrões do que já tem hoje e não simplesmente desfazer tudo do zero com um cara que vai pegar uma ideia nova no meio da temporada, não. Você pode realmente manter o que já tá ali, trazendo Glasner. É isso, rapaziada. Esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Agradeço a todo mundo que ajudou o vídeo de qualquer maneira, muito obrigado aí. A presença de vocês também, que viu o vídeo inteiro e tudo mais. Vai ter também outros vídeos de elenco do Manchester United, se nada acontecer, né? Eu vou continuar tentando cobrir aí com outros treinadores e conversando um pouco sobre esse assunto. É isso, muito obrigado, tchau!